Povo de Deus, Isaías, capítulo 45 e 46. Nós temos aqui relatos de algo que nós já temos estudado, relatos que mostram, mais uma vez, insistindo, a didática de Deus da repetição. Ele está falando aqui de Ciro, que nós já falamos nos outros capítulos, né? O imperador pagão que Deus está usando para libertar o povo dele, é isso? E ele libertou, e no capítulo anterior nós até vemos que ele falou assim: ó, eu resgatei você, Israel, porque depois eu vou recompensar Ciro, né? Ele vai conquistar o Egito, ele vai conquistar a Etiópia e outra nação lá que agora não lembro, no capítulo anterior. Os capítulos anteriores falam sobre isso. Então, nós estamos falando do rei Ciro aqui. Isso é muito interessante nós lembrarmos esse episódio, porque nos dias atuais nós temos extrema dificuldade de admitir que Deus possa usar algum ímpio por algum propósito dele, mas a verdade é que pode sim. Não é o comum, né? Em toda a Bíblia, se você pegar os ímpios que Deus usaram, por exemplo, agora mesmo fazendo um exercício aqui, além de Ciro, quem mais? De repente, Artaxerxes? Quem mais? Além de Ciro, Faraó foi usado por Deus, com certeza. Já lembrei de três aqui. Quem mais? Você não vai ter muita gente sendo usada por Deus fora da realidade do povo dele, de Israel. Então, hoje Deus pode sim, de alguma maneira, usar pessoas para te falar, usar pessoas para te abençoar. Isso? Pode sim. Usar pessoas no mundo da política, que não tem nada a ver com o cristianismo. Pode, claro que pode. A questão é saber quem está sendo usado. Não, mas que isso é possível, é possível. A nossa grande luta é definir se tal pessoa é realmente um escolho de Deus. Porque há pessoas que nem avaliam, nem consideram. Deus vai usar, usa sim, ainda mais a nível mundial. A nível de nação e a nível de mundial, claro que usa. Claro que pode usar. Ele fez isso e ele pode fazer de novo. Então, eu estou falando aqui de Ciro. E desse capítulo 45, parece que o mais destaca aqui, que os demais nós já vemos já aprendido, né? Ele falando sobre quem ele é, né? O Deus dando testemunho dele mesmo, né? Mais uma vez ele fala: te chamo pelo teu nome, no versículo 3, né? Ele fala da questão, continua falando da questão da idolatria. Idolatria é algo, chega, sabe, ser cansativo ouvir de idolatria na Bíblia, que é muito combate à idolatria, que é um pecado muito grave, muito presente na vida do povo de Israel. E o versículo 7: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Observe aqui que esse mal aqui, ele está sendo inserido dentro de uma perspectiva humana. É isso. Lembra daquela comparação que volta e meia nós fazemos? O pai, ele leva uma criança para passear em Fernando de Noronha, na Disney, ele faz uma viagem internacional com a criança. E a criança fica muito feliz porque o pai está abençoando aquela criança, está fazendo um bem àquela criança. Mas suponha que aquela criança, quando voltar, ela volte doente, com febre muito alta, com uma infecção muito alta. E o pai leva essa criança para o hospital. Ele conhece, vamos supor que seja um pai que conhece, ou ele leva para o hospital, ou ele mesmo dá injeção. Esse pai, vamos supor que esse pai é um médico. Esse pai, ele vai lá e por causa de reações alérgicas, possível reação alérgica, ele vai até o hospital, que é contato dele, ele vai lá e aplica bezetacil, né? No filho. Na concepção do filho, né? Que grita, que não quer ir, que esperneia, faz isso não, pai, faz isso não.
Na concepção psicológica do filho, o levar para a viagem internacional é um ato bom do pai. Mas o levar para o hospital para tomar bezetacil e ainda ficar internado lá é um ato ruim nos psicológicos. Mas na verdade, na visão do pai, e de fato é isso mesmo, tanto levar para Disney, para viagem internacional, quanto para o hospital tomar bezetacil são atos bons. Mas na concepção do filho, o hospital não é algo bom. Então, quando ele fala que eu crio o mal aqui, é esse mal na concepção humana. Esse mal na concepção humana. Porque, na verdade, o que Deus leva de dor para o seu povo é a bezetacil dele. Entendeu? Então, ele está fazendo, entre aspas, o mal, está provocando a dor para que essa dor provoque a cura. Há uma diferença muito grande de Deus para o diabo, né? João 10:10 vai falar, né? Que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenham vida, e a vida é em abundância. Então, qual é o objetivo final do diabo ao praticar algum mal contra o ser humano? É mal mesmo, literalmente falando. É matar. E qual é o objetivo de Deus ao provocar algum mal no ser humano? Qual é o objetivo final? Provocar vida. Percebeu a diferença? Então, é mal sim uma perspectiva humana, mas numa perspectiva espiritual, o que Deus faz é vida. É sempre bom, não é mal. Então, é nesse sentido que você precisa entender esse, esse, esse texto, né? De Isaías 45, versículo 7, né? Aí depois ele vai falar daquilo que nós já temos aprendido muito em nossas devocionais. Já falamos aqui também no canal. Aí daqueles que, versículo 9, aí daquele que contenda com o seu Criador, né? Então quem é feito, né, o oleiro, ele tem o poder sobre o vaso. Ele manipula o vaso da maneira que quiser, né? Não tem esse negócio do vaso assim, por que você está fazendo assim? Por que você está fazendo assado? Ah, assim eu não quero, né? Essa relação existe muito, que aí é um pouco diferente, mas também existe, na relação de liderança, seja liderança pastoral ou qualquer outra liderança. O líder, o liderado, ele fica querendo que o líder trabalhe dentro da visão dele. Ah, você está errado. Só quer se submeter ao líder se o líder fizer dentro da visão dele. Isso é um veneno nas relações de hierarquia nas empresas, no Brasil, e nas igrejas, na família, né? Quando o filho ou a filha quer ficar querendo determinar normas para os pais, querem discordar do pai e pensam diferente dos pais e acham que os pais têm que se comportar da forma que eles querem. É complicado, filho. Há uma liderança, há um princípio. Então você tem que ficar reclamando. Confia, ainda mais em relação a Deus. Se nenhuma relação humana já tem que ser assim, com que o ser humano é falho, ainda mais na relação a Deus. Versículo 11. Versículo 10. Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dá a luz? Por que é assim? Versículo 11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem acerca de meus filhos e acerca das obras da minha mão? Você quer debater comigo sobre a minha maneira de trabalhar? Você está de brincadeira? E é aquilo que eu sempre falo, né? Usando as minhas palavras. Vocês querem me formatar, é isso mesmo? Você está de brincadeira comigo? Aqui está falando, né? Versículo 13. Eu na minha justiça suscitei a Ciro. Na justiça dele, tá? Versículo 14, no finalzinho. Eu sou contigo. Deus disse assim, ó. Só contigo está Deus. E não há outro que seja Deus, né? Não há outro que seja Deus. Batendo mais uma vez na questão da idolatria no versículo 14 no final. Não há outro
que seja Deus. Versículo 15: verdadeiramente tu és o Deus misterioso, o Deus de Israel, ó Salvador. Aqui já são palavras do profeta, não é isso? Deus vem falando dele aqui todinho, e aqui já o profeta Isaías correspondendo. Tu és Deus misterioso. Né? Aí o homem quer conhecer os mistérios de Deus. Limitado quanto tu quer conhecer Deus nos seus mistérios. Não dá, filho. O finito quer conhecer o infinito. Fica difícil. Não é isso? 16. Cairão a uma em ignominia os que fabricam ídolos. Mais uma vez batendo aqui na idolatria. Versículo 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então ele criou tudo isso, com o objetivo de nós habitarmos. Ele criou o mundo para nós. O mundo, a grande empresa de Deus. Eu sempre falo isso. O mundo é a grande empresa de Deus. Ele é o empresário, ele é o dono da empresa. E o funcionário, ele precisa se comportar na empresa de acordo com o patrão, não é de acordo com como ele acha. Ah, eu não concordo, para você é funcionário, você está na empresa, pá. Quem determina aqui as normas da empresa é o dono da empresa, não é o funcionário, não. Há muitos funcionários querendo determinar o que o patrão tem que fazer, e muitos deles, se não se arrependerem, vai ganhar a justa causa. E justa causa é a condenação eterna. Outros, apesar dos erros, vai ganhar os galardões, que aí no caso são todos os direitos trabalhistas, vamos dizer assim. Não é isso? E aí, você tem a garantia que você vai ganhar os seus direitos trabalhistas quando você morrer? Ou você vai ganhar a justa causa, que é a perdição eterna? E aqui de todos os textos que falam sobre idolatria, acho que de todos, tá? Eu acho que esse aqui de Isaías 45:20 é o texto mais pesado contra a idolatria. Né? É claro que tem outros textos que retratam a mesma coisa aqui. Mas olha o que diz aqui, só o pedacinho de Isaías 45:20. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Okay? E ainda há outras versões que coloca assim, ó, torna-se semelhante a eles. Todos, não sei se estou confundindo se é outro texto, porque aqui tem uma versão que fala assim, ó, nada sabem, é isso aqui mesmo, 45:20. Nada sabem os que carregam os ídolos de esculturas, né? E fazem súplicas a ele. Torna-se semelhante a eles os que fazem isso. Aqui nessa versão já não está, né? A não ser que tem outro texto que fala a mesma coisa. Vou até dar uma olhadinha aqui. 45:20, ver se tem alguma nota de rodapé aqui, ó. 45:20. Aqui no 45:20 está jogando 44:9. Deixa eu ver aqui rapidinho. 44:9. Não é. Está jogando aqui 45:20 na nota de rodapé. Rodapé nota aqui do lado da bioplenitude. 46:7. Também não é. E Jeremias 10:5. Jeremias 10:5 também eu sei que ele fala das pessoas que vão para a floresta, pegam uma árvore e faz essas árvores. Também é outro texto muito interessante, muito direto, que é o Jeremias capítulo 10, versículo 5, que fala sobre idolatria. Mas esse 45:20 aqui até que está um pouco amenizado nessa versão aqui. Há algumas versões que falam que nada sabem os que fazem essas coisas e tornam-se semelhante a eles. Um texto pesado, que está mais amenizado. Versículo 21. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Mas uma vez ele falou, eu sou o Deus da antiguidade, nenhum Deus. Se isso aí que vocês estão dizendo é Deus, por que esse Deus não anuncia com antecedência como eu tenho anunciado? Esse é o argumento dele. E lembrando, no futuro escatológico,
no tempo do engodo, onde Deus vai entregar o povo ao erro, né, como diz a palavra de Deus, lá sim vai ter esses fenômenos, né? Vão profetizar, vai acontecer, os poderes do céu serão abalados, haverá sinais no céu. Apocalipse fala de uma imagem grande que vai falar. Então tem coisa para o futuro aí, é coisa extraordinária do mal para acontecer, para enganar todos. Mas naquele tempo lá no Velho Testamento, né, Deus delimitou as ações da mentira, né? E os grandes feitos só estavam sendo feitos por ele, né? E aqui, mais uma vez, nós temos um texto, né, que é retratado lá no Novo Testamento. É retratado esse texto lá em Romanos capítulo 14, né, versículo 11. Não estou nem lendo, tá? Só vendo a referência aqui, Romanos 14, 11, Filipenses 2, 10, não é isso? Fala que diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua, né? né? Isso é falado lá no Velho Testamento. No final, todos reconhecerão que Ele é o Senhor. É o que eu tenho dito. No filme de Deus, tem muitas partes estranhas, né? Partes que nos assombram, nos assustam, mas o filme de Deus, no final, vai ser bom. Aleluia. No final, o filme vai ser bom. Bom, e aqui no capítulo 46, volta a falar da questão da Babilônia, né? E continua falando sobre a idolatria. Eu acho que não há outro tema na Bíblia que não seja mais falado do que a idolatria, porque a idolatria parece que é o topo do pecado. E lembrando, o Novo Testamento fala: guardai-vos dos ídolos. Então existe formas de idolatria. É bem verdade que a idolatria do Velho Testamento, tenho dito isso, é uma idolatria diferente do que nós vemos hoje. Porque a idolatria do Velho Testamento, daquela época, e também na época apostólica, onde os impérios estavam dominando o mundo, onde o povo de Deus estava debaixo de um império, não existia democracia, né? Estado democrático de direito, não existia nada disso. A idolatria era, como posso dizer, substitutiva, não sei se a palavra está certa. Ou seja, Deus era substituído por um falso Deus. Eles deixavam de adorar o Deus verdadeiro para adorar o Deus falso. Na idolatria do nosso tempo moderno, é muito diferente. É idolatria? É, mas é muito diferente. Por que é muito diferente? Porque mesmo na idolatria moderna, Deus, ele não deixa de ser Deus. Então, pessoas hoje que se prostram diante de imagem, pessoas hoje que têm ídolos em casa, está errado, está de acordo com a palavra de Deus. Mas não é igualzinha do passado. Porque essas pessoas hoje que têm idolatria em casa, elas continuam acreditando que existe um único Deus no céu e que é superior a esses ídolos. E na verdade, eles até acreditam que esses ídolos são secretários de Deus. São seres que Deus estabeleceu para fazer uma mediação entre nós e Deus. Então, eles continuam acreditando num único Deus verdadeiro, o mesmo Deus que nós acreditamos. Então você vê que, apesar de ser uma idolatria, é uma idolatria bem diferente do Velho Testamento. E o povo de Israel, o judeu, também passou por essa etapa. De vez em quando eles abandonavam Deus completamente, tá? Às vezes eles usavam também imagem, não abandonando Deus, mas como mediador. Então o povo de Israel passou por essa etapa, por esse processo de acreditar que existiam outros deuses, mas que eram deuses menos poderosos que o Deus de Israel. Não, Deus existe sim, deuses existem, mas o nosso Deus é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Então essas etapas todas aconteceram na história do povo de Israel. Deu para perceber? Houve tempo, né, misturado, né? Alguns acreditavam que existiam vários deuses, repito, mas o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso maior. Outros acreditavam que esse Deus de Israel
ele tinha secretários, então eles criavam mediadores para chegar até Deus, aí fazer idolatria, mas ainda acreditava no Deus maior, e outros acreditavam sim que existe Deus e todos eles são poderosos, e eles brigam entre eles lá, às vezes um ganha, outro perde, às vezes outro que perdeu ganha de novo. Então é uma briga celestial onde há vários deuses poderosos que eles podem perder e ganhar. E aí eles ficam, sabe, variando. Ou quem está ganhando agora é o fulano, então eu estou com ele. E fulano agora passou a perder, então eu vou com o outro. Aí fica naquela, né? Vê aí, briga aí entre vocês. Quem mostrar que tem mais poder, eu estou com ele. Ou seja, eu me comporto de acordo com o meu interesse. Então esses comportamentos todos tiveram na trajetória do povo de Israel. Até que eles chegaram ao monoteísmo. E aí definiram, realmente, não existe outro Deus. Tudo é criação. E o nosso Deus é o El Shaddai, o único, o Todo-Poderoso. Ele, antes dele nenhum houve, depois dele nenhum haverá, como ele mesmo declarou. Essa é uma trajetória que o povo de Israel passou na sua história, ok? Então, no capítulo 46, está se repetindo o que nós já temos nos outros capítulos, que é Deus dando testemunho dele mesmo e batendo na idolatria. Olha o versículo 7. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta ele dá, e a ninguém livra da sua tribulação. O ídolo, que é diferente do povo de Israel, do próprio Deus, que responde, que se manifesta, que fala com ele, que mostra sinais do céu. Muito diferente. É isso? Eu falo com vocês, eu mostro sinal. E o ídolo de você faz o quê? Nada, fica lá parado, sem fazer nada. Ok? E versículo 10, eu desde o princípio falei que ia acontecer. Repetindo o que ele falou, desde a antiguidade. Lembra do hino? Desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha. É um hino que pode ser para nossa sugestão de nossa devocional, ok? Depois que acabar aqui a sua devocional, você ouvir esse hino, sugerir esse hino, ok? É isso. Ele vai aqui praticamente falar, repetir o que já vem falando nos outros capítulos. Versículo 12. Sois de obstinado coração. Viu? Povo de obstinado coração. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você tem um coração obstinado, teimoso? Ou você tem um coração de quebrantado coração? Né? Que é outra canção que podemos pensar também, né? Quebrantado coração. Você tem buscado ter, né, um quebrantado coração, ou você é um obstinado no erro? Né? Isso é um problema seríssimo, se tornar um obstinado no erro. Ok? E encerrando, versículo 13, faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, em Israel a minha glória. Está vendo? Ele está mandando uma palavra para o povo lá, através do profeta Isaías, e fala que vai estabelecer, não está longe, não vai tardar. Então você vê que muitas coisas aconteceram lá, porque eles são limitados, eles já morreram, e muito que foi falado com certeza aconteceu lá. Mas muito do que aconteceu lá, que foi falado para eles lá, para ter um acontecimento lá, tem duplo sentido, e também teria um acontecimento futuro para o nosso tempo de hoje, porque Jesus, o Messias, já veio, e também muito foi falado para aquele tempo lá, mas também tem uma abrangência escatológica para os finais do tempo. E é assim que é importante ler não só o livro de Isaías, mas todo o Velho Testamento. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É só apertar aqui embaixo no se inscrever e você já vai estar inscrito, ajudando, nos estimulando a produzir conteúdo. A nossa função é produzir conteúdo. A sua função é nos estimular e se inscrever no canal, dê o seu like e, se possível, faça o seu comentário. Aqui, Pastor Renê, pense em todas essas coisas e que Deus nos abençoe.